Boa noite, pessoal. Abri, guardando mais um pouquinho, como sempre. Para as pessoas entrarem. Boa noite, Dorá. Boa noite, Bia. Tudo bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o farol. Colocar o chat do lado. Ô, Roberto, sinto muito, viu? A gente vai vibrar por ele hoje também. Alexandre Utida, né, Roberto? Vamos lembrar dele hoje também. Deixa eu só abrir aqui do lado aqui. Aberto. Nada. Alexandre Utida Cortez. Não é fácil não, é uma fase difícil, né, gente? Por isso que a gente precisa sempre estar aí vibrando, elevando os pensamentos, que isso fortalece a gente para continuar caminhando, né? O capítulo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar é um capítulo interessante, porque, deixa eu só colocar um solfejo aqui no fundo, porque ele traz algumas interpretações que podem ser, algumas, né, palavras de Jesus podem ser muito mal interpretadas. E esse capítulo esclarece bem essas passagens. Então, por isso eu achei interessante. Enquanto eu lia, nossa, aqui tem... Já ouvi muitas mais interpretações desse capítulo, então é legal porque o Espiritismo ele traz essa luz, vamos dizer, entrega diretamente uma linguagem muito mais, né, compreensível. E isso também se fala nesse capítulo, né? A gente vai falar hoje do muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E aí fala da parábola do festim, né, das bodas, que a gente vai falar primeiro. Depois a porta estreita, né, aquela questão, né, da porta larga e estreita, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então esse dar-se-á àquele que tem, né, a porta estreita, a porta larga, isso às vezes pode criar também alguns pensamentos de um Deus talvez um pouco, né, mais duro, né, um Deus mais, né, autoritário, né? Então tem várias interpretações aqui que nesse capítulo eles esclarecem, né? E agora são 7h35, eu vou começar a falar aqui da parábola do festim das bodas, né? A parábola do festim das bodas, o que era essa parábola? É aquela parábola que Jesus fala, né, que um rei ia fazer uma festa, e esse rei mandou que convidassem todos, né, os nobres ali da região, todas as pessoas da região, né, que eram mais conhecidas. E aí os primeiro negaram, né? Ninguém queria ir para a festa de bodas do rei. Aí o rei insistiu e mandou lá seus servos, né, para convidarem, para insistirem lá, e muitos deles não só negaram, como até assassinaram os servos desse rei. Então esse rei, depois, né, ele, com esse retorno, ele se enfureceu e primeiro teve ranger de dentes, né, como fala, para todos esses que negaram o convite, e outros foram convidados, né? Pessoas ali que não eram, vamos dizer, da nobreza, não eram tão conhecidos, os últimos, né, como a gente chama às vezes, e esses vieram, foram muito bem recebidos, os bons e os maus, mas alguns não estavam usando as roupas de núpcias, né? E esses também, né,
foram, né, tirados da festa. Então o que quer dizer isso tudo, né? Quando a gente fala de parábola, né? Então quem são esses convidados? E esse capítulo ele fala muito, vocês vão ver que eles vão falar muito a questão dos fariseus, dos sacerdotes, né, dos próprios judeus, muitos que receberam o recado, receberam o convite e não foram. O que é essa festa? Essa festa, né, é uma simbolização do reino dos céus, né? É lá onde há a festa, onde há a felicidade. E qual foi esse convite, né? Todas essas pessoas receberam, né, mensagens, né, tiveram diversos profetas, esses eram os servos de Deus que foram levados os convites, que eram os profetas. Em alguns casos nós sabemos, né, que historicamente assassinamos João, assassinamos, né, várias outras pessoas ao longo da história. Então esses profetas foram lá fazer esse convite e foram assassinados. Esse ranger de dentes, né, esse ranger de dentes é um ranger de dentes que vai vir depois, né, às vezes durante a encarnação, mas com certeza vai ter consequências, né, depois da desencarnação, tá? Então esse é um simbolismo disso, né? E aí depois ele vem e fala, né, que os outros, né, foram convidados também. Então a gente vê que primeiro, né, sacerdotes receberam informação, né, tinham as sinagogas e etc. E pessoas que tinham que levar essa informação para frente receberam essa informação. Só que eles pegaram, né, e com egoísmo, etc. E como se percebeu, né, que a religião poderia ser usada para dominar e etc. Essa passagem foi passada, essa mensagem foi passada de uma forma de interesse, né? Ou seja, eles pegaram esse conhecimento e tentaram, né, vantagens em cima disso. Aí depois Jesus, né, nasceu e trouxe, né, os apóstolos, os pescadores, ele andava entre os pobres. Então esses foram os outros convidados, né? Mas alguns também, né, nem todos vestiam as núpcias, né? Então nem todos tiveram o coração tocado por Jesus. Isso é a veste de núpcias. E esses que não tiveram o coração tocado, que não se transformaram, esses também no final das contas não puderam ficar, né, no reino de Deus. Então é basicamente essa alegoria que ele traz por trás. Ele fala, com relação à túnica, não basta você sentar-se à mesa, deve ser puro de coração. E a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas antes eu vou falar um pouco da porta estreita. Tem dois pontos aqui. Por que porta estreita? E tem um ponto que eu acho que é muito interessante a gente discutir. Porque larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões. Ou seja, a gente vem, né, e aí a gente tem que usar o espiritismo para raciocinar, porque a gente vem historicamente, né, acumulando, a gente tinha medo, tem muitos instintos, então a gente tem o cérebro reptiliano, que se fala muito, que é o emocional, que normalmente ele age muito rápido, e a gente tem umas más tendências, e a gente age com agressividade, etc. Então a gente tem essas más tendências, e a gente tem a questão da paixão, né, a questão sexual, o materialismo, o dinheiro e assim por diante. A gente tem isso muito rápido, é um retorno rápido, né, que gera dopamina rápido. E a gente tem a estreita, que é da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo. Ou seja, a gente tem todos esses maus hábitos. Às vezes a gente tem preguiça também, além de tudo isso, falta de energia, porque esses maus hábitos eles fazem mal para o espírito, consequentemente para o corpo físico. Somos estressados, temos pressão alta, temos diabetes por causa de maus hábitos, que são gerados lá no princípio por medo, por egoísmo, né? E assim por diante a gente vai criando, né, esses maus hábitos. Então a gente precisa vencer eles diariamente. E aí a porta estreita, porque você precisa lutar para mudar. A porta larga, por quê? Porque as paixões são imediatas, nós já somos apaixonados por elas, né, vamos assim dizer, e já essa porta estreita, ok, a gente precisa superar tudo isso. Mas aí vem a ótica do espiritismo, porque daí você pensa, pô, então Deus é bom, Deus é justo, por que ele faz isso, né? Imagina, se a gente tivesse uma vida só e uma porta estreita, é só essa oportunidade, então a maior parte vai se dar mal, né? E uma minoria vai se dar bem? Não. E o que fala nesse capítulo a gente está no mundo de provas e expiações, ou seja, essa realidade é pro nosso momento, né? Nosso momento de provas e expiações. A gente ainda vai evoluir, estamos indo para a regeneração, depois ainda tem dois aí, né? Até chegar nos mundos felizes tem mais um ainda, os ditosos e depois só os felizes. Ou seja, é uma realidade passageira para o momento que a gente está. Porque no mundo de provas e expiações, por que passamos por provas e expiações? Porque o mal prevalece. Então é só a gente raciocinar, a gente está sempre reclamando dos políticos, mas essa realidade de corrupção, ou de todas as coisas que a gente condena, que a gente julga, é uma realidade que é
a nossa realidade coletiva. Se a gente fizer uma média, nós somos em média corruptos. Em média, a maldade ainda prevalece, mas a gente está passando por um momento para passar para a regeneração. Por isso existe tanto conflito emocional, as pessoas se deprimem às vezes porque existe um processo de purificação quando a gente começa a entender que a gente está andando no caminho errado, tudo que é aquilo que a gente estava pensando, né? Porque a gente achava que nosso pensamento não fazia diferença nenhuma, podia pensar a besteira que eu quisesse, era só agir da forma correta. A gente começa a descobrir que isso não é realmente assim, e aí começam esses processos, né, de catarse, que falam, né, que o catarse que é a purificação dos sentimentos. Então você vai sentir angústia e tal, e às vezes as pessoas se deprimem, é difícil passar por uma pandemia quando a gente tem todos esses conflitos emocionais e tem que ficar sozinho pensando sobre eles, né, isolados. Então isso é um processo. Então a porta ela é estreita, mas ela é estreita principalmente no mundo de provas e expiações, mais ainda no mundo, né, anterior, que seria esqueci o nome, primitivo, né? Então, e daqui para frente essa porta, vamos dizer, vai ficando cada vez mais ampla e mais natural. E aí ele fala: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então aqui ele está falando o quê? A tal da hipocrisia, né? Porque ele fala daqueles que bateram na porta dele, fala: Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos, né, rituais em seu nome, etc. Mas estava falando exatamente, aí isso é cutucando diretamente esses, né, os sacerdotes da época, esses rituais que eles tinham, as sinagogas, que não seguiam absolutamente nada do que Jesus pregava. Tanto que Jesus foi lá e confrontou diretamente eles, porque eles receberam esse conhecimento, eles tinham, né, quando você tem um conhecimento, você tem um pouco mais de responsabilidade, né? E eles receberam esses conhecimentos e não agiram de forma adequada. Por isso, essa questão não é só falar Senhor, Senhor, não é só fazer os rituais, etc. Tem muito mais da questão do sentimento, por que você faz isso, e fazer isso da forma correta, com caridade, com benevolência, com indulgência. E não essa forma, na época que era extremamente, né, separatista, né? Tinha pessoas que nem poderiam frequentar certos lugares, tinha todas essas questões na época, né? Muito racismo, muito separatismo, não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. E aí depois, isso aqui é legal: muito se pedirá aquele que muito recebeu. Isso aqui ainda é o próximo, né? A gente falou que muito se pedirá, muito aquele que recebeu, muito vai se pedir para aquele que recebeu. No capítulo 17, se eu não me engano, 17, 16, a gente fala isso com relação ao material, né? Porque o Espiritismo ele fala uma coisa: existem três coisas do universo. Existe Deus, existe o Espírito e existe matéria. Ou seja, Deus e Espírito não são matéria, o resto é tudo matéria, certo? Nós somos uma parte de Deus, vamos dizer, né? Nós somos filhos de Deus. Deus e tudo Deus criou. Então toda a matéria foi Deus que fez, inclusive nossos corpos mais sutis que não são esses, tá? Mas vamos pensar nesse mundo agora. Então tudo que passa pela nossa mão não é nosso, é de Deus, certo? Eu encarnei, né? O que? Eu vou entrar aqui, vou usar isso, eu sair, eu não vou levar absolutamente nada. Só o que ficar aqui de conhecimento intelectual e etc, essas coisas que vão para o espírito, né? Para ele se aprimorar. Então nada disso é meu. Então eu fiz um empréstimo com Deus. O que é a lei natural? A lei natural, ela, lá no Livro dos Espíritos, ela se sintetiza na caridade, no amor, na benevolência, né? Então eu peguei um empréstimo do cara que é regido por essa lei, né? Vamos dizer o cara, né? A gente sempre personaliza Deus, mas por essa entidade que o que rege ela é caridade, amor, benevolência. Então ele espera que com esses bens que eu recebi eu faça caridade, amor, benevolência. Então eu tenho que agir de acordo com isso, né? Então, e ele fala isso também com relação às informações que recebemos. E aí vem o Espiritismo, ó. O ensino dos Espíritos reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, as máximas de Jesus, falando das parábolas, para pô-las ao alcance de todos. Tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte, em diversas linguagens. Você vai na Umbanda, ele fala extremamente simples. Você vai, antigamente se falava um pouco, dependendo do espírito, você vai ler, por exemplo, Joana de Anjos é um pouco mais complicado, mas você vai ouvir, por exemplo, vai ler um livro de Vanderlei Oliveira, é mais simples. E Kardec tem vários espíritos de várias, né, às vezes é um padre, às vezes é um cara que teve uma vida simples, e todos esses, né, um cara que ninguém conhecia e vai passar a sua mensagem de várias linguagens. Então eles dão condições para todo mundo entender. Então não pode mais se dar a desculpa de que não se sabe.
né? E às vezes a gente vê que a gente se escusa, né? Tem muita gente que começa a ouvir essas coisas e fala, não, não é por aí, porque na verdade às vezes bate um pouco do peso, porque o Espiritismo, ele traz a informação, mas é que ele fala, quando a gente recebe simplesmente por curiosidade, para saber e não pratica, né? E depois que a gente sabe, aumenta um pouco a responsabilidade. E não é porque alguém vai vir te julgar, não. É porque a nossa própria consciência vai doer a consciência, porque a gente vai saber o que a gente está fazendo exatamente. E do ignorante menos é cobrado. Então, muito se pedirá aquele que recebeu, ou seja, aquele que recebeu essa informação, que recebeu tudo, que os Espíritos vieram aqui, você participou, mesmo que indiretamente, não lê um livro, está aqui ouvindo essa palestra talvez, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas isso traz responsabilidade, né? Então toda vez que a gente recebe esse tipo de informação, a gente tem um peso maior. E sempre lembrem, não é alguém, não é Deus botando o dedo, é a própria consciência que dói. Aí ele coloca aqui, ó, isso é legal. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito, que lhe diga respeito, que diga respeito a mim e a cada um de nós que estamos aqui. Isso aqui a gente não lê e fala, nossa, não sei, fulano tinha que ver isso. Não, é para cada um que está aqui. Né? E se a gente tiver a oportunidade de dar o exemplo para essa pessoa, para alguma pessoa que precisa, através da nossa prática, vivendo isso, ou falando, ó, lê esse trecho e tal, mas é uma reflexão que ele tem que fazer, não é pra gente, aqui a gente tem que pensar conosco, né? O que eu posso tirar de proveito disso? E aqui está falando muito de responsabilidade, né? E aí depois ele fala, inclusive, dar-se-á aquele que tem, né? Daí Jesus fala, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e lhe ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará, né? Você pode até pensar, né? Ou seja, quem já tem vai receber mais, quem não tem vai ficar pior ainda, né? Você pode até pensar, pô, é um mundo capitalista, a gente estava fazendo a previsão, né? Hoje em dia, né, tem gente acumulando riqueza e tem gente pobre, né? Largado, mas não. Aqui o que está falando, né? Jesus sempre, o que tem valor, o que é de César é de César. Jesus falou isso. Dá a César o que é de César. Ele não está falando de César, não está falando de nada que é de César. E essa que é a grande confusão que às vezes os povos faziam. Os judeus, eles pensavam muito que eles iam ter, né, o reino, eles pensavam em coisas materiais, o reino lá, aqui na terra, e não era isso, né, que Jesus falava. Então aqui o que ele fala, o que recebeu, né, o que você recebeu? A gente recebeu, então a gente vem e recebe a informação. Vieram os profetas, veio Moisés, né, que foi a primeira religião monoteísta, foi lá, né, foram os judeus, quando Moisés veio e passou a mensagem, então eles vieram e receberam isso, né. E o que é receber, né? Não é simplesmente receber, é como ele fala na parábola do semeador, né? Às vezes aquele grão cai numa rocha, às vezes aquele grão ele nasce no meio de espinheiros, às vezes ele cai na estrada, né? Na distração, ou às vezes ele cai numa terra fértil, tá? Então o que recebeu é essa terra fértil, que a gente falou na última live, que eu comentei na última live, que é a questão de quando ele realmente ouviu, né? Ele foi tocado pela informação divina e ele se esforça para levar aquilo para a vida dele. É isso que ele fala. O sentido da palavra divina, ele entendeu o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, aquele cara que recebeu, né, a pessoa que recebeu e tenta aplicar isso no dia a dia, se esforça para aplicar isso, vencendo as más tendências, passando por aquela porta estreita, né, ele vai ter mais. Isso é muito evidente, né, que nem se fala-se hoje muito de lei da atração, etc., de condicionamento. Então, a forma que eu penso, né, vai naturalmente, ele fala aqui que vai atrair, né, ele fala em um trecho aqui que vai atrair para você mais, ou seja, se você já recebeu, você vai ter mais, e é isso mesmo, né? Então, ele se condiciona, cria, né? A gente sabe que magneticamente a gente atrai, inclusive, os obsessores, por quê? Por causa de maus pensamentos. E a gente atrai as boas inspirações, as boas intuições, por quê? Por causa de bons pensamentos. Então, quem recebeu vai receber mais, porque é natural. Você entrou em sintonia com aquilo. Então, você vai receber mais, naturalmente. E quem não recebeu, ou seja, quem continua. Aí aquele cara, né, que ele fala na parábola do semeador, às vezes também, né, de novo, aquele que passa pela estrada, vamos dizer, cai e fica, né, no caminho, nem deu atenção. Isso lá também lá no princípio, lá ele fala, né, dos que foram convidados para a festa, também eu não comentei, mas tem aqueles que não deram atenção. É aquele cara que
com as coisas mundanas, ele esquece dessa mensagem que ele recebeu. Então são as sementes, né? A semente na estrada, aquele lá que passa e nem dá atenção. A semente na pedra, aquele lá que ele ouve, pô, legal, mas ele não vive aquilo e não se aprofunda. É a questão da sabedoria. Você intelectualmente entende a mensagem, você vive ela, por isso que a gente encarna. E por isso que muitas vezes a gente falha na encarnação, porque a gente estuda pra caramba lá de lá, faz um planejamento, e na hora de viver aquilo, de realmente trazer para dentro, a gente não consegue. A gente acaba se frustrando, mas a gente vai tentando e uma hora consegue. E existe aquele lá dos espinheiros, né? Ele fala que então você recebe a informação, mas vem todas aquelas distrações do mundo, dinheiro, sensualidade, etc. E a gente não vive aquilo que, né, foi plantado. E quem recebe são aqueles que realmente praticam. Então, né, o Evangelho vem ao longo dos capítulos, só vai se repetindo isso, chamando para a prática. E é isso que o Espiritismo faz. O Espiritismo, e às vezes dá um pouco de medo, porque tem duas fases aí, né? A gente recebe muito conhecimento, a gente descobre que a gente não é mais vítima, ninguém é coitadinho, mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo cobrado. Só que essa cobrança, ela é muito boa. Por que a gente pode ser cobrado? Porque a gente tem condições de mudar. A gente começa a quebrar aquelas crenças de que somos vítimas de um Deus, né, e é só uma existência, e vai dar tudo errado, se eu não conseguir agora, depois eu morro, eu perdi a minha oportunidade. Não, isso tudo você investe o crescimento do espírito, que é eterno, né? Então, aquela senso de urgência de conseguir as coisas terrenas, você fala, não, mas as coisas terrenas não vão comigo. O que realmente vai prevalecer é o que eu levar depois que eu sair daqui. Então, não é que você não vai aproveitar nada terreno, lembra? Sempre equilíbrio. Os prazeres, eles foram feitos para a gente evoluir intelectualmente, mas é que eles não podem ser a nossa finalidade. Eles têm que ser ferramentas para nos impulsionar para o crescimento. E aí ele fala que Deus não tira. Nós somos os verdadeiros autores da nossa miséria. Então, quando ele fala que dá isso aqui ao que tem e retira o que não tem, é aquilo lá. Então, Deus foi lá e deu, na verdade. Deu a mesma informação para todos. Muitos ouviram, mas poucos foram os escolhidos. Poucos realmente receberam. Então, não é Deus, somos nós. A responsabilidade é sempre nossa. E é esse o capítulo, gente. Do muitos os chamados, poucos os escolhidos. Depois ele tem mais um trechinho, vocês podem ler, que é pelas suas obras é que se reconhece o cristão, sempre falando de novo, né, das atitudes, a palavra dos espíritos, tá? Ele vai voltar um pouquinho em alguns outros temas aí, mas que já foram abordados, tá? Só mais uma interpretação. E agora vamos para nossa vibração, tá, gente? Copinho d'água, quem não pegou ainda, 5 segundos para levantar, pegar um copo d'água e cada um sentar confortavelmente, tá? Eu vou pedir para vocês se ajeitarem, como se tiver aquele processo de se interiorizar, se acalmar e começar a vibrar. Então, para vocês aí que já estiverem sentados, vou pedir para ficarem num lugar confortável, descruzarem os braços, descruzarem as pernas. Eu vou pedir para vocês seguirem minhas palavras, porque a gente sempre tem uma pessoa conduzindo, né? A gente fala muito sobre ondas, né? Sobre vibração. E vibrações parecidas criam ondas construtivas. E vibrações diferentes, ondas destrutivas. Por isso que às vezes quando a gente fala de corrupção e etc., a gente não tem que sentir raiva, a gente tem que sentir amor. Para destruir aquela onda de egoísmo, não construir com o nosso egoísmo, ampliar ela, tá? Então, e a gente se conduz no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, para construirmos uma onda de amor maior, tá? Então, eu vou pedir para vocês se acalmarem, fecharem os olhos, lembrando sempre, a energia tem que circular, então descruzem braços, descruzem pernas. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e vocês vão sentir. É uma luz que vem do alto, ela é verde. Eu vou pedir para vocês mentalizarem ela, que ela vai descer esterilizando o seu corpo. E conforme ela esteriliza, os seus músculos chegam a quase se paralisar de tão relaxados que eles ficam. Elas estão passando agora, chegando no topo da sua cabeça.
vai passando pela sua testa e você vai relaxando profundamente a testa. Vai passando nas pálpebras dos olhos e você relaxa tanto os olhos que mesmo que você quiser, você não consegue abrir. Vai passando pela sua face, pelo seu pescoço, vai relaxando os ombros, os braços, o tronco, vai descendo até a base da coluna, pegando a região pélvica, coxas, joelho, panturrilhas, canela e os pés. Você está todo relaxado. Eu vou pedir agora só para você mentalizar, agora que você está concentrado e você está aqui. Vamos cuidar da sua casa primeiro. Existe uma lei que se chama Lei do Campo de Força, lá da apometria, que se você mentalizar, enquanto eu dou alguns pulsos magnéticos, um campo de força onde eu estabelecer aqui, eu vou falando, esse campo se forma, tá? Magneticamente. Então eu vou pedir para você mentalizar uma plataforma de aço no piso da sua casa em 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pedir para você mentalizar as paredes subindo também em aço em 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pedir para você mentalizar se fechando essa construção em uma cúpula de aço em 1, 2, 3, 4, 5. Água crística, as portas e janelas, um vento solar vai tomando conta da sua casa, sala, cozinha, quartos, banheiros, despensa, cada cantinho da sua casa, as egrégoras, os maus pensamentos vão sendo queimados. A gente vai criando uma conexão com os beneditinos em um farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pedindo para a espiritualidade presente, caso seja um momento, caso seja um merecimento, que encaminhe o irmãozinho que esteja aí e não deve estar para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus, eles vão recebendo água, comida, a roupa vai sendo trocada. Enquanto a gente aqui recebe o nosso passe, seu mentor mentaliza, é um amigo que sempre te acompanha e sempre tenta te intuir com as melhores ideias. Só que às vezes a gente está, né, como a gente leu hoje, tem espinhos em volta, tem esse mundo físico que a gente não consegue se conectar com ele, mas agora é um momento muito adequado para isso. Então mentaliza ele, relaxa e recebe esse passe. Ele vai polarizando no topo de suas cabeças essa luz branca que vai entrando pelo coronário, lá no topo da sua cabeça, chega no centro da sua cabeça ali, na glândula pineal, vai para o seu chakra frontal, ali na testa, eu peço para você sentir, entre os olhos, agora ali no laríngeo, na garganta, sente essa energia pulsando. Agora eu vou pedir para você sentir no cardíaco, no coração. Vai pulsando. Vamos fazer aquela respiração. Quando isso pulsa, você inspira, trazendo uma luz verde, muita paz, muita calma. E expira, jogando fora todas as más energias. Você sente essa inspiração entrando pelo peito e saindo pelo peito. Agora, seu chakra gástrico, vai sentindo ali na boca do estômago, vai tendo um refrigério, e vai se espalhando por todo o seu corpo.
vai desfazendo aqueles acúmulos energéticos, sentimento de raiva, o exagero nas paixões, muito estresse, vai se desfazendo. E essa energia que às vezes ela fica cristalizada por causa desses sentimentos muito fortes, vai se movimentando, porque a energia não é para ficar parada. Você vai se sentindo mais leve, vai se sentindo desprendido. A gente vai ampliando isso, o seu corpo mental, vai desfazendo formas, miasmas, pensamentos, vai se desconectando de qualquer situação, qualquer pensamento que te faça voltar para esses maus sentimentos. Depois você reinterpreta isso de uma forma mais madura. Agora é hora de se desligar, de ganhar um fôlego. Eu vou pedir para você trazer lá para o seu cardíaco que você estava mentalizando, primeiro na sua mente, um momento muito feliz. A coisa que te vem na cabeça agora, que te faz mais feliz. O melhor sentimento que você pode trazer. São coisas simples, são coisas mais marcantes. Mas eu peço para que você preste muita atenção no seu cardíaco e traga esse sentimento. Vai sentindo. E com isso você vê que essa energia no seu cardíaco ela expande. E agora a gente vai para aquele processo. Você pensa e você sente. Com o pensamento você direciona, com o sentimento você expande essa energia. Então eu vou pedir para você mentalizar essa luz branca que entrou pelo topo da sua cabeça se expandindo por todo o seu bairro, por toda a sua cidade, por todo esse país. A gente vai se unindo em focos de luz, em um só coração, e vai tomando conta de todo esse continente, de todo esse planeta. A gente vai mentalizando juntos ali esse globo todo tomado de branco. Vamos aproveitando a elevação, como sempre, cumprimentando a Jesus, cumprimentando a Maria, pedindo a eles que nos acompanhem, sempre agradecendo. Nos acompanhem nessa vibração que começa por todos os reinos, mineral, vegetal e animal, sempre lembrando deles, que são a base para que exista vida nesse globo. Vamos vibrando novamente, em especial por esses que tomam grandes decisões, que podem ter uma vantagem política, financeira. Vamos vibrando muito amor para diluir esse resto de egoísmo que existe no nosso mundo, para que eles tomem as melhores decisões relativas à entrega dessas vacinas, às questões de saúde, para que todos sejam beneficiados o mais rápido possível. Vibramos também por todos os países, sempre lembrando aqueles que ficam esquecidos ali, a África, a Ásia, onde as informações nem saem, a gente nem sabe o que está acontecendo, não conhece estatística, vibrando por eles. Que Deus não esquece, o reino dele não é desse mundo, vai dar tudo certo. Vamos vibrando por nosso país, vibrando por todos esses que estão trabalhando em hospitais, seja na limpeza, seja no atendimento, em todos esses serviços essenciais. Vamos vibrando por todos esses que procuram um leito de hospital, e por todos esses, principalmente por esses que procuram e às vezes não têm por lotação. Vamos vibrando por todos esses que passam por dificuldades financeiras, emocionais, e por que não dizer espirituais, porque falta às vezes inteligência espiritual.
Então vamos vibrando muito amor por eles, que todos recebam a intuição de seus amigos, permitam que ela chegue. Vamos vibrando por todas as instituições que trabalham nesse momento, ajudando seja financeiramente, socialmente, na parte espiritual. Vamos vibrando em especial pelo Farol de Ismael, por todos os atendidos, por todos os trabalhadores. Vamos vibrando em especial, pedindo espaço para vibrar por todos nós que estamos aqui unidos em um só coração. Eu vou vibrar por algumas pessoas em especial aqui. Vamos vibrando por Alexandre Utida Cortes. Vibramos também pela Roberta Utida, que está aqui conosco. Continua sendo essa mulher forte. A sua recompensa te espera, viu? Ela vem, pode ter certeza. Vibramos por Maria Aparecida El Jalis Camargo, está com Covid. Receba nossas melhores vibrações, nossas melhores energias. Vibramos por Euclides Ferreira Pinto, que desencarnou recentemente também. Vibramos por Camila Saldanha, da rua Lamartine Maia Silva Torres, 177, bloco 1, apartamento 42, lá no Bosque dos Eucaliptos. Receba nossas vibrações, Camila. Vamos vibrando pela Jéssica Daiane Souza Lopes e pela sua filha de 5 anos, Giovana Souza Venâncio, lá da rua Trombetas, número 80, Jardim Parananguaba. Vibramos por Maria Eduarda Moreto Cavalari da Rocha, lá da Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 526, Parque Renato Maia, Guarulhos, São Paulo. Vamos vibrando e agradecendo por mais esse momento. Se tiver mais alguma pessoa, Maria Luísa Alegrete vai recebendo também nossas vibrações. Se tiver mais alguém, gente, mentalizem agora. Mentalizem e agradeçam, porque a luz, né, ela ilumina primeiro quem acende ela. Então esse momento de vibração, em primeiro lugar, é para cada um que está aqui. Agradeça. Fiquem com esse sentimento de gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado por acompanhar nessa vibração. Fiquem com Deus, mantenham aí os bons sentimentos, os bons pensamentos, que a noite de sono vai ser muito melhor, tá? Fiquem com Deus.